Nesse vídeo eu vou falar sobre a conexão e a continência no processo civil e no processo penal. Eu me chamo Tatiana, estou aprovada no concurso da magistratura e tanto aqui quanto em outras redes sociais busco ajudar outras pessoas que estão também nesse caminho dos estudos. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal e curte esse vídeo para eu entender que lhe ajudei de alguma forma. Porque eu optei por falar desse instituto no processo civil e no processo penal. Quando estudamos para carreiras jurídicas, estudamos várias matérias ao mesmo tempo. Então, a minha intenção aqui é facilitar o estudo e a comparação entre os institutos, porque muitas vezes acabamos confundindo as coisas, porque é muita matéria mesmo. O que é a conexão e a continência? Primeiramente, onde estão essas matérias? Essas matérias são estudadas na parte de competência, que é a medida da jurisdição. Acho que essa é a frase mais famosa de competência. A jurisdição é una, mas por questões práticas existe uma distribuição da jurisdição que é chamada de competência. Bom, alguns autores definem a conexão e a continência como meramente uma possibilidade de alteração da competência relativa. Porém, eu prefiro a definição de conexão e continência como uma semelhança entre duas demandas distintas que pode ter como efeito a alteração da competência relativa, ou seja, a alteração da competência relativa é uma consequência que pode vir do fato jurídico processual que é a conexão ou a continência. E esse vínculo entre as demandas é definido pelo legislador. Então, quem elege quais são as semelhanças importantes ou não entre duas demandas e quais são aquelas que podem levar à reunião de processos é o legislador. E isso se reflete em critérios diversos no processo civil e no processo penal. Também por isso, que eu acabei de falar, é que não existe um conceito universal de conexão. Então, cabe ao direito positivo eleger os vínculos importantes e quais são os efeitos jurídicos desses vínculos entre as demandas. Então, a conexão e a continência é basicamente como se fosse uma qualificação de um vínculo. É como se fosse um destaque de um vínculo entre demandas. E existem diversos tipos de vínculos entre demandas. No artigo 55 do Código de Processo Civil, existe o conceito de conexão. Então, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E o que é o pedido ou a causa de pedir? A causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos, e o pedido é o núcleo da petição inicial, é aquela pretensão material que a parte deseja com a atividade jurisdicional. Tradicionalmente, a doutrina divide os fatos de causa remota e os fundamentos jurídicos de causa próxima do pedido. O pedido também tem uma divisão clássica na doutrina entre pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato seria a providência jurisdicional que se pretende com aquele processo, enquanto que o pedido mediato é o bem da vida. Então é o efeito prático realmente na vida daquela pessoa que ajuizou aquela ação judicial. O pedido deve ser certo, determinado, claro e coerente. Existem algumas exceções, mas não é o tema desse vídeo, então continuando. O parágrafo 1º desse artigo positiva um entendimento que antes era somente objeto de uma súmula do STJ. Qual é esse entendimento? De que as ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Então, se um dos processos já tiver sido sentenciado, as ações não vão ser reunidas. O Didier traz uma exceção, fala que a conexão não necessariamente vai fazer com que as ações sejam julgadas juntas, mas em alguns casos pode fazer com que uma delas seja suspensa, aguardando o julgamento da outra. E agora eu vou falar um pouco da continência. O que faz você lembrar da continência é exatamente a palavra continência, certo? Continência é que uma ação contém a outra. A palavra já ajuda. O que ajuda também a interpretar aquele artigo 57, em que você tem que saber em que momento, em que casos
na verdade, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito e em que casos o processo vai ser reunido para julgamento conjunto, é você lembrar o seguinte: a ação continente, aí você lembra de país, de continente, de algo grande, é a ação que contém a ação contida. Então, isso é o que vai diferenciar as duas condutas. Então, quando houver a continência e a ação continente, ou seja, a ação maior, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à causa contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Por quê? Porque se o processo anterior já contém aquele processo posterior, se o processo anterior abrange, engloba o processo posterior, então, em tese, não vai haver qualquer prejuízo na extinção desse processo posterior, porque tudo aquilo que é objeto desse processo posterior já vai estar sendo discutido no processo anterior. O que acontece de forma totalmente diferente quando a ação anterior é a ação contida. Então, quando a ação anterior é a ação menor, o que acontece? As ações vão ser reunidas para julgamento conjunto. Isso porque, se houvesse uma extinção da ação posterior, que nesse caso é a ação continente, a ação maior, algo iria deixar de ser julgado ali, algo iria deixar de ser avaliado. E isso não condiz nem mesmo com as nossas normas constitucionais, que vedam, inclusive, a negativa de prestação jurisdicional. O conceito de continência, na verdade, é interessante que é uma espécie de conexão. Por quê? Porque na continência são comuns o pedido e a causa de pedir, mas o objeto de uma das demandas, por ser mais amplo, abrange o da outra. Então, se tem em comum a causa de pedir, né? Eu acabei de falar o conceito de conexão. Então, a continência é uma espécie de conexão, sim. Certo? É importante ressaltar que existe uma diferença entre continência e litispendência. A continência acontece quando o pedido de um objeto de uma, por ser mais amplo, engloba o da outra. Se existirem duas ações que compartilham, por exemplo, dois pedidos, mas uma tem um pedido a mais, isso vai ser uma litispendência parcial, não vai ser uma continência. Então, existe uma diferença, certo? O objetivo desse instituto, tanto no processo civil quanto no processo penal, é estimular a eficiência processual, a economia processual e evitar a prolação de decisões conflitantes. Isso, na verdade, foi uma questão que foi positivada, que era uma crítica doutrinária. A crítica era exatamente de que o rol específico que trazia as possibilidades de reunião de processos não abarcava todas as situações em que seria necessária essa reunião. Então, o parágrafo 3º do artigo 5º traz essa possibilidade de que o mero risco de gerar decisões conflitantes ou contraditórias pode gerar a reunião dos processos. Então, mesmo que não se encaixe exatamente no conceito de conexão e no conceito de continência, existe essa possibilidade, que é ampla, que possibilita uma interpretação maior e que vem, na verdade, responder a algumas críticas doutrinárias que já existiam no Código anterior com relação a isso. É importante ressaltar que qualquer das partes pode alegar a conexão e a continência e o juiz pode conhecer de ofício. E, em geral, a parte que ajuiza uma ação já pode pedir a sua distribuição por dependência se houver conexão ou continência, a parte acredita que existe. Outra mudança importante que foi positivada no Código é a possibilidade de reunir demandas de conhecimento com demanda de execução. Essa era uma possibilidade admitida somente pela jurisprudência, mas agora ela está positivada realmente no Código de Processo Civil, texto expresso da legislação. Duas ações conexas, quem é que vai julgar? O artigo 59 do Código de Processo Civil estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial fixa a prevenção. Então, vai ser o que primeiro tiver algum desses dois contatos. Na verdade, essa diferença se deve ao seguinte: quando existe mais de um juiz, existe a distribuição, mas quando existe a vara única, é só o registro. Então, por isso que o Código fala registro ou distribuição, mudando o regime anterior,
que era a citação, que causava muitos problemas. Agora eu vou falar da conexão e da continência no processo penal. Diferente do que acontece no processo civil, que valoriza elementos objetivos da demanda, o processo penal valoriza, na verdade, as infrações penais. Então, realmente reflete bastante o centro, né, do penal, que são os crimes, né, as infrações penais, na verdade, crimes, contravenções. Importante ressaltar que a conexão e a continência só pode gerar alteração da competência relativa. Então, se for caso de competência absoluta, essa competência não pode ser modificada dessa forma. E a violação desses critérios de conexão e de continência também gera nulidade meramente relativa no processo penal. O que é a conexão no processo penal, então? É o vínculo entre duas ou mais infrações penais que, em regra, enseja a união dos feitos para facilitar a produção da prova e evitar a prolação de decisões contraditórias. É importante ressaltar que na conexão existe uma pluralidade de condutas, certo? E na continência existe uma pluralidade de pessoas, para não confundir no processo penal. No processo penal aplica-se a súmula do STJ, aquela súmula 235, que se tornou um texto do artigo do Código de Processo Civil, mas ainda se aplica no Código de Processo Penal, ou ainda se aplica no processo penal a súmula. Então, não há reunião dos processos se um deles já foi julgado. Existem algumas espécies de conexão. Existe a intersubjetiva por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade. O nome já ajuda, intersubjetiva, quando duas ou mais infrações são cometidas por várias pessoas. A por simultaneidade acontece por várias pessoas ao mesmo tempo, porém não há prévio ajuste entre os agentes. A por concurso são duas ou mais infrações cometidas por várias pessoas em concurso. Ou seja, há um prévio ajuste entre essas pessoas, ainda que seja diverso o tempo e o lugar das infrações. Já a por reciprocidade acontece quando duas ou mais infrações são cometidas por várias pessoas, umas contra as outras. É importante ressaltar que o crime de rixa não é exemplo desse caso, certo? Porque no crime de rixa não se sabe quem começou, quem terminou, e nesse caso aqui, na verdade, seriam, por exemplo, lesões corporais recíprocas. Existe também a conexão objetiva, aí tem vários outros nomes, né? Material, consequencial, lógica, teleológica, finalista, utilizam aí para confundir as pessoas nas provas. Mas essa conexão acontece quando duas ou mais infrações são praticadas para facilitar, assim, uma infração é praticada para facilitar o cometimento de outra. Pode ser uma ou mais. Ou também pode ser para ocultar um crime, ou para ter impunidade com relação ao crime, ou para obter qualquer outra vantagem com relação a outro crime. Alguns autores fazem, inclusive, essa subdivisão da conexão objetiva. Então, dividem essa que é só para facilitar e essa que é para ocultar, para ter a impunidade ou para ter alguma vantagem. E por último, tem a conexão instrumental ou probatória. Essa ou ocasional também. É quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influi na prova de outra infração. Um exemplo que pode ser trazido é o furto e a receptação, porque a prova de que aquilo foi furtado influencia diretamente no crime de receptação. A continência ocorre quando um fato criminoso engloba outro fato desta natureza. Então, na continência, por meio de uma única conduta, existe mais de um resultado, e aí existem duas espécies de continência. Existe a continência em razão do concurso de pessoas ou por acumulação subjetiva, duas ou mais pessoas acusadas por uma única infração, e mais de uma conduta é conexão, e a continência, mais de uma pessoa e uma conduta. E existe a continência em razão do concurso formal de crimes ou por acumulação objetiva. Aí aqui vou chamar a atenção que tanto é o concurso formal do artigo 70, concurso formal próprio, então uma única conduta e mais de um crime, como também o aberratio ictus, o erro na execução, né? A segunda parte do artigo 73, o aberratio delicti, que é o resultado diverso do pretendido, a segunda parte do artigo 74.
porém somente nos casos em que há mais de um resultado. Então, no artigo 73, é a chamada aberratio ictus complexa, aberratio ictus complexa. Por quê? Porque existiu o erro na execução e foi atingida a pessoa que o agente queria e também outra pessoa. Então, quando existiram dois resultados para uma única conduta. E do mesmo jeito, no resultado diverso do pretendido, aplica-se a continência quando houve o resultado que o agente quis e também houve o resultado diverso do pretendido. A conexão ou a continência vão acarretar a junção dos feitos, para julgamento conjunto, com algumas exceções. Por exemplo, se a competência estiver prevista na Constituição Federal. O artigo 78 do Código de Processo Penal traz algumas regras para definir, no caso de concorrência, o que vai prevalecer. Então, o inciso 1º estabelece que prevalece a competência do tribunal do júri, se houver uma conexão com outro crime que não é de competência do tribunal do júri. Se forem juízos de mesma categoria, o critério de desempate é aquele competente para julgar a infração mais grave. Se as infrações tiverem a mesma gravidade, é aquele que for julgar o maior número de infrações e, de forma residual, o que for prevento. Se houver jurisdição de categoria diversa, prevalece o superior, o juízo superior, assim, por exemplo, se for um tribunal superior e um TJ ou um juiz de primeiro grau. Se for entre a jurisdição comum e especial, é importante ressaltar que a competência da comum é residual e a competência da especial é expressa e prevalece. Então, por exemplo, no caso de crimes que são julgados pela Justiça Eleitoral, se houver um crime comum conexo, esses crimes vão ser julgados juntos na Justiça Eleitoral. Existe uma exceção para jurisdição militar, porque jurisdição militar não pode julgar outros crimes. Então, isso não se aplica para a jurisdição militar. Os processos são separados. O artigo 79 do Código de Processo Penal estabelece algumas alternativas em que deve haver a separação obrigatória dos processos. Então, mesmo que haja conexão e continência, deve haver a separação obrigatória. Então, no caso de concurso entre justiça comum e justiça militar, os processos vão ser julgados separados. No caso de concurso entre justiça comum e justiça da infância e da juventude, que até, infelizmente, é relativamente comum, então, quando um dos réus é maior e o outro é menor, o réu que é maior vai ser julgado pela justiça comum e o réu que é menor vai ser julgado pela vara da infância e da juventude. Superveniência de doença mental de um dos réus, que aí, no caso, o processo vai ficar suspenso para ele e vai continuar com relação ao outro, se tiver mais de um réu. Fuga de um dos réus, que é aquela hipótese do artigo 366 do Código de Processo Penal, chamada crise de instância, quando o réu é revel, citado por edital, não apresenta advogado, não aparece nos autos. Então, nesse caso, vai haver a divisão, vai ser julgado o outro réu que não fugiu. E o artigo 80 estabelece a separação facultativa de processos. Essa separação facultativa vai depender da análise judicial. E para essa análise é importante lembrar dos objetivos da conexão e da continência, que são a economia processual, evitar decisões contraditórias e a celeridade processual. Então, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação. Então, quando tiver muitos réus e for muito difícil avaliar, por exemplo, a prisão preventiva de cada um deles, e isso puder prejudicá-lo de alguma forma, esse é um caso em que os processos podem ser separados. A prevenção é uma regra residual, no caso no processo penal também, assim como no processo civil. Espero que vocês tenham gostado desse tema que eu trouxe. Eu vou tentar trazer mais temas assim. Eu acho que acrescenta bastante comparar as matérias para que
a gente não confunda os institutos e para que a gente lembre desses detalhes, né, que são básicos. Na verdade, existem bastantes discussões que eu não falei aqui, por exemplo, no caso de foro por prerrogativas de função, enfim, que são discussões mais jurisprudenciais, que acabou de mudar. Eu quis trazer mais o básico mesmo e mais a parte legislativa e doutrinária para não confundir os institutos. Então, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo contribua para os estudos de vocês.